Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de aulas, atividades, brincadeiras e várias outras coisas. O tema de hoje, a gente vai falar sobre a campanha, né, Centopeia Feliz, que é uma campanha de leitura. A gente tem um outro vídeo no canal sobre a Centopeia Feliz, mas a gente está fazendo esse que é relacionado também ao primeiro semestre de 2024. Quando a gente realizou, vamos chamar assim, da segunda edição, né, da campanha Centopeia Feliz, e a gente preferiu trazer um compilado aqui para vocês verem como foi a campanha, né, algumas alterações que tiveram. A gente lembra que a infância é uma fase relevante para o desenvolvimento humano, caracterizada por intensa aprendizagem e conscientização dos sentimentos e emoções. Cabe aqui relembrar a questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta? Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, qual a utilidade, né, da infância para o espírito? E a resposta dos bons espíritos, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, a infância, né, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Assim, uma semente lançada na infância poderá germinar muito mais facilmente, evitando perigos trazidos pelo egoísmo e orgulho, principalmente na adolescência. Então, a gente precisa dar uma atenção especial na fase da infância. E por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conhecimentos e valores. Quem é acostumado à leitura se torna muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os livros pode mudar o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos. A família precisa incentivar a leitura. Então, alguns benefícios, né, da leitura. Desenvolve o repertório, a criança tem um, uma capacidade maior, né, de conhecimento, de linguagem, né? Amplia o nosso conhecimento geral, porque cada livro conta uma história, né? Tem livros de ficção, outros que trazem a realidade. Então a gente tem um conhecimento geral muito maior com a leitura. Emociona e causa impacto. Então, o livro traz muitas vezes questões emocionais importantes para a criança, mas traz de uma forma lúdica. E com isso a criança se emociona, a criança faz a reflexão sobre aquilo que aconteceu, o que a gente às vezes chama de moral da história, né? Mas de uma forma lúdica, sem um impacto tão grande no sentido de susto, né? De deixar a criança preocupada com aquilo. Fica mais no lúdico, muitas vezes. Aumenta o vocabulário, né? A criança acaba conhecendo palavras novas. Às vezes ela com aquela palavra ela procura o significado no dicionário e muitas vezes a própria história traz a palavra nova e o significado da palavra, né? Estimula a criatividade. Então, com a história, né, as crianças começam a melhorar a imaginação, imagina os personagens, imagina os eventos e a gente aumenta muito a criatividade e facilita a escrita, né? Quem lê bem escreve bem. Então a gente lê, vai observando as palavras, né, na medida que a gente vai lendo e vai observando como aquelas palavras são escritas. E a gente leva isso para os nossos, nas nossas redações, né, as nossas necessidades de escrita. Aqui fotos, né, das crianças que participaram da Centopeia, né, no primeiro semestre de 2024. Algumas crianças. Então a campanha Centopeia Feliz, como eu mencionei, né, no primeiro semestre de 2024, não é uma competição. Todas as crianças podem ser os melhores leitores. Basta participar da evangelização, ler e explicar o livro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não tem um primeiro colocado, um segundo, um terceiro. Se todo mundo ler, se todo mundo levar o livro
participar da evangelização e explicar o livro, todo mundo vai ser melhor leitor. Vai chegar no final da Centopeia Feliz, todo mundo vai ter conquistado o título de melhor leitor. Então, criança que não sabe ler também pode participar. Basta levar o livro para casa e pedir para cada familiar, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, até um amigo, ler para a criança durante a semana. Então basta levar o livro e pedir para alguém ler. É até um momento de maior, às vezes, proximidade, né, dos pais com o filho, de um irmão com o filho, né, um momento de leitura ali antes de dormir. E a gente observa que não são livros grossos, né, são livros infantis. Então são livros que a gente consegue tranquilamente ler durante a semana um livro, dedicando ali 10, 15 minutos por dia. E mesmo se não conseguir terminar de ler o livro, volta o livro, conta a história, pede para ficar com o livro mais uma semana para terminar de ler o livro. Esse é o objetivo, incentivar a leitura. E como foi a organização do evento? Fizemos pedidos de doação de livros para a nossa biblioteca e também adquirimos novos. A gente adquiriu alguns relacionados ao Espiritismo, mas também livros infantis de forma geral, né? Depois a gente realizou uma triagem para separar livros apropriados, né? Alguns livros que a gente recebeu eram de faixa etárias diferentes ou com algum conteúdo que a gente achou inapropriado e a gente acabou tirando o livro da biblioteca. É interessante, né, esse pedido de doação, a gente recebeu muitos livros em doação, que ajudaram bastante, porque a gente precisa ter um bom acervo de livros, né, para as crianças terem opções. E muitas vezes a criança esquece de devolver o livro na outra semana, então é bom ter livros reservas, né, enquanto a criança não devolve aquele que está lendo. A gente definiu um cronograma, né, de duração da campanha também, para ter uma data de início, uma data de fim. E a gente separou 15 minutos de cada aula da evangelização para verificar a leitura dos livros. Então, nesses 15 minutos, a gente perguntou para todo mundo que levou o livro como era o livro, como se chamava o livro, o resumo da história, nome dos personagens, né, alguma coisa que mostrasse para a gente que as crianças realmente leram o livro. É importante fazer isso porque muitas vezes a criança leva, não lê e depois quer ganhar, né, esse ponto, né? E não é adequado. É importante que elas verifiquem que estamos realmente atentos a essa questão da leitura do livro. E a gente também montou cartolinas, né, como essa foto ao lado, para permitir que cada criança acompanhasse o seu progresso. Então a gente tem ali, por exemplo, a criança ali, o Enzo, né? Então na primeira semana ele levou um livro, a gente anotava o nome do livro, dava um ok, confirmando que ele leu, né, depois da verificação da leitura, e circulava, né, coloria a bolinha da centopeia. A centopeia ia ficando maior. A cada livro lido, a centopeia ficava maior. E esse cartaz, né, essa cartolina, ficava fixa na sala para as crianças acompanharem, né? E durante toda a verificação da leitura, a gente ia escrevendo para cada criança o nome do livro e depois circulava a bolinha do corpo da centopeia. E também, né, definimos um prêmio para os maiores leitores e informamos as crianças que todas poderiam ser os maiores leitores. Isso também é importante, né, um incentivo para a criança ler. É importante que a gente já comunique às crianças do prêmio no primeiro dia e também das regras da campanha. Principalmente essa regra de que não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, mas sim melhores e maiores leitores, de acordo com a quantidade de livros que cada um lê. E o nosso objetivo é chegar no final da campanha com todo mundo empatado, todo mundo sendo os melhores leitores. É o nosso sonho, né? O nosso ideal. E depois dar início, né, à campanha. Então, como ocorreu? Cada criança que quisesse participar, não era obrigatório, escolhia um livro todo domingo, que é o dia da nossa evangelização, e levava aquele livro para casa. No domingo seguinte, a criança devolvia o livro e contava o resumo da história, lida, né, naqueles 15 minutos que a gente já mencionou. É importante também lembrar que a criança precisa devolver o livro para disponibilizar o livro para outra criança.
Então, o que que a gente fez também era o seguinte: criança que não devolveu, pode pegar o segundo. Mas não devolveu dois, não pega mais livro. Precisa devolver livro. Então, esquecer uma vez, tudo bem. Agora, ter dois livros em casa e pegar o terceiro, a gente não permitia. Senão, a nossa biblioteca ficava desfalcada e a criança acaba não tendo esse senso, né, de organização e de responsabilidade com o livro e em devolver o livro. E confirmada a leitura, né, a centopeia da criança ganhava mais uma parte, mais um corpinho, uma bolinha, né? Como a gente mencionou, aqui, mais uma vez, uma outra foto, né, da centopeia de outras crianças que participaram. E no fim da campanha, como a gente mencionou também, as maiores centopeias, né, os maiores leitores, ganham prêmio. E o que a gente observou, né? A nossa centopeia feliz, que aconteceu agora no primeiro semestre de 2024, teve início em 3 de março e durou até 5 de maio. A gente observou que 3 crianças leram 9 livros. Uma criança leu 8 livros e outra criança leu 7 livros. A gente colocou um gráfico ao lado, né, mostrando o desempenho de cada criança, né? Foram 13 crianças participantes. Então a gente teve, né, essas 3 crianças que leram 9, uma que leu 8, uma 7, mas ao todo, né, 17 crianças leram livros. Algumas leram só um, mas como vocês podem observar, né, a maioria leu ali 4, 5 livros, o que a gente achou bem interessante, né? A gente ficou feliz. Se comparado com a primeira edição da Centopeia Feliz, a gente entendeu que a gente teve um ganho, né? Que as crianças já estavam mais acostumadas e interessadas na leitura. E como foi a premiação? Isso também a gente achou interessante. Nessa segunda edição, a gente optou por fazer uma apresentação no salão principal do Centro Espírita. Então a gente pediu, né, isso aí também é importante, combinou com o palestrante para separar 15 minutos no final da palestra desse dia, que foi um domingo. A gente explicou para as crianças que a premiação seria lá. A gente desceu com todas as crianças no final da nossa aula de evangelização. A gente pediu para elas sentarem ao lado, como vocês podem ver nas fotos. A gente fez uma apresentação parecida com essa que eu estou mostrando para vocês hoje, para os pais, porque o objetivo, exatamente, ao levar, né, essa premiação para o salão principal, é o quê? É destacar a importância do estudo, a importância da leitura para as crianças na infância, na adolescência, mas principalmente na infância. E também para a gente dar um certo destaque ao programa, né, da Centopeia Feliz e também às crianças que foram maiores leitores. Então, a gente pediu para ir na frente, como vocês podem ver. A gente deu uma premiação. Qual era a premiação? Para os maiores leitores, que, como eu mostrei para vocês, foram os que leram 9 livros, 8 livros e 7, a gente definiu isso, né, no andamento da centopeia, ganharam prêmios. E qual foi o prêmio? Né? Nada tão caro, mas a gente optou por dar uma caixa de bombom e um jogo educativo para essas crianças. Então, como vocês estão vendo nas fotos, né, os ganhadores receberam cada um uma caixa de bombom e um jogo educativo. E para todas as outras crianças que participaram, a gente levou uma outra caixa de bombom, a gente abriu essa caixa de bombom e pediu para cada criança pegar um bombom, que era um símbolo, né, da participação e da importância deles também para o projeto. Mas com isso, o nosso objetivo é conscientizar a família para incentivar as crianças a ler e também para dar para a criança essa sensação de destaque, a importância da centopeia feliz e a sensação da premiação de melhor leitor, né? Daquela criança que sim, leu todos os livros ou a maioria dos livros. Então a gente achou interessante, a gente entendeu que foi uma campanha bem sucedida e que teve melhor assim da primeira edição para a segunda edição. É isso. A gente agradece mais uma vez a participação. A gente sugere que essa campanha seja feita em outras evangelizações, porque a gente entende que é uma campanha muito importante e a gente espera que vocês tenham gostado do resultado.
Sejam sempre bem-vindos, que Jesus os acompanhe, boa evangelização a todos e que assim seja.